No vídeo de hoje, eu vou te indicar suspenses leves e descomplicados. Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Cat, bem-vindos de volta ao canal. Tô muito feliz de ter vocês aqui comigo hoje. E hoje eu vou indicar para vocês alguns suspenses mais leves, mais descomplicados, livros menos densos, que servem tanto para quem tá buscando suspenses para iniciantes, quanto para alguém que quer ler um suspensezinho, mas não quer nada muito violento, muito gráfico. Eu acho que essas aqui podem ser algumas boas opções para vocês. Mas antes de começar, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clica no sininho, é super rápido. E assim você me acompanha e acompanha o meu trabalho. Sendo que aqui no canal eu falo basicamente sobre suspenses. Mas bora lá para as indicações de hoje. Vou começar com um livro de um autor, gente, que eu sempre achei que pelo nome ele era uma autora. Eu achava que ele era uma mulher. Descobri recentemente, até onde vocês me comentou isso no vídeo, que na verdade é um cara, que é A Sobrevivência do Riley Sager. Riley, não a Riley. Na minha cabeça, Riley sempre foi um nome feminino e eu achava que era uma mulher. Mas vamos falar sobre o livro, então. Esse é um suspense daqueles thriller que tem um ritmo um pouquinho mais acelerado. Ele vai falar sobre a Quincy. A Quincy é uma jovem que 10 anos antes, ela e um grupo de amigos foram para uma cabana e eles foram atacados e todos os amigos dela foram assassinados. Ela foi a única sobrevivente. A Quincy, ela acabou com uma perda de memória. Ela não lembra daquela noite, ela não lembra do que aconteceu com os amigos dela, ela não lembra nada sobre o assassino. Ela tem esse bloqueio de memória que é quase que como uma proteção que evita que ela volte para aquele momento. Acontece que a Quincy, ela faz parte de um grupo chamado As Sobreviventes, que é um grupo meio que criado com sobreviventes de crimes muito parecidos com o dela. Acontece que uma dessas mulheres do clube das sobreviventes vai ser assassinada. E ela vai começar a entrar em pânico achando que talvez estejam atrás dela. E a Quincy vai pensar ali que de repente, se ela lembrar do que aconteceu na noite do assassinato dos amigos dela, ela encontra a solução para essa perseguição. É o típico thriller de desmemoriada, né? Aquele suspense que a personagem principal sabe a verdade, sabe o que aconteceu, mas ela não lembra, e o livro também tem essa questão de tentar fazer com que ela retorne a essas memórias. Quando eu li, eu lembro que eu achei ele um suspense rápido, simples, não é muito difícil de você levantar algumas hipóteses, mas eu acho que para quem tá começando ou para quem quer um suspense mais descomplicado, ele pode funcionar muito bem. Outro suspense que eu acho que é muito fácil de ler, e ele também é um suspense mais leve, é o A Menina no Escuro. Esse livro fala sobre a Sharon. A Sharon é uma mulher que numa madrugada ela levanta para ver um eclipse e ela vai observar por cima da cerca, na casa vizinha, uma criança na janela da cozinha fazendo atividades domésticas. Ela fica perturbada não só pela estranheza da situação, né, de ter uma criança de madrugada fazendo tarefas domésticas, mas também pelo fato de que ela sabe que a vizinha tem apenas um filho e não é aquela criança que tá ali. Isso vai acender o radar ali da nossa vizinha fofoqueira que viu o que não devia por cima da cerca e ela vai começar a investigar. Ela e uma jovem que mora na casa dela vão começar a investigar essa família vizinha e seguir eles, olhar por cima da janela, cuidar a rotina dessa família para tentar descobrir quem é aquela criança e por que ela só apareceu durante a madrugada. É um suspense bem leve no sentido de escrita, não é muito complicado. E eu lembro que quando eu li ele, eu até coloquei ele numa outra lista de livros que eu achava que eram ótimos para quem quisesse começar a ler suspense, mas não soubesse por onde. Outro livro que também é super tranquilo e muito leve, se você quiser ler, além de ele também ser bem curtinho, é A Cirurgia da Leslie Wolfe. Esse é um suspense psicológico que ele fala de uma cirurgiã que ela vai fazer uma cirurgia em uma paciente. Ela nunca perdeu nenhum paciente em 12 anos. E esse homem, no meio da cirurgia, o coração dele vai parar. Ela tenta reanimar ele, porém, quando ela olha por cima daquela divisória que separa o rosto do paciente do resto do corpo, ela percebe que ele é uma pessoa do passado dela e ele é um homem que ela odeia e que ela gostaria de ver morto. A questão é que ela desiste da ressuscitação dele, ela dá ele como óbito, né? A questão é, será que tinha realmente como salvar aquele homem e ela não tentou? É isso que a gente vai descobrir ao longo da narrativa. Logo depois, uma promotora pública vai entrar no caso e vai tentar acusar a Anne de assassinato. E a trama é mais ou menos essa, a Anne de um lado e a Paula, que é a promotora, do outro. Esse é um suspense bem leve, bem fininho, e é o tipo de livro que você pode ler em um dia se você tiver tempo suficiente. É uma trama descomplicada, não tem segredos muito profundos, mas mesmo assim ainda guarda lá no final uma ou duas surpresas que podem agradar os leitores. Vou colocar aqui nessa lista um livro de uma autora que eu gosto muito, que é a Tess Gerritsen.
Particularmente, esse não é meu livro favorito dela, mas eu entendo como ele pode ser um ótimo livro para iniciantes ou para quem tá buscando um suspense mais leve. É aquilo que eu sempre digo para vocês, não é porque não funcionou 100% para mim que não pode funcionar 100% para você. Esse livro fala sobre a Ava, que é uma mulher que ela compra uma casa em um penhasco, ela se muda da cidade grande para esse lugar, ela vai para esse vilarejo de pescadores, e essa casa se chama Brody's Watch. É ali que ela quer retomar a vida dela, escrever um livro de culinária que ela começou, mas nunca terminou. E um dia ela está passeando pelos penhascos, quando ela olha para a casa dela, ela vê que tem uma figura em uma das janelas, só que não tem ninguém em casa. As pessoas logo dizem que essa figura é, na verdade, o fantasma do Brody, que era esse capitão que morava naquela casa no século anterior. E ela acaba descobrindo que todas as moradoras anteriores daquela casa morreram de formas misteriosas e suspeitas. Será que ela vai ser a próxima vítima? Esse é um suspense que ele tem uma pegada um pouco sobrenatural em alguns momentos, apesar que no final meio que ela dá uma explicação para isso. E eu lembro que eu fiquei com essa sensação de que o livro foi meio que uma experimentação da Tess Gerritsen nesse gênero, no suspense romântico, talvez um pouco sobrenatural. Então, para quem gosta desse clima de casas antigas, fantasmas, será que existe ou não alguma coisa misteriosa naquela casa? Pode ser que você goste do livro. Uma autora que muita gente gosta, e eu acho que os livros dela em geral, eles são muito bons para iniciantes, porque eles têm sempre um ar meio Agatha Christie, quem fez o quê, quem matou quem, é o Em um Bosque Muito Escuro da Ruth Ware. Esse livro fala sobre uma escritora que ela é convidada para uma despedida de solteiro de uma amiga da escola que ela não vê há muito tempo. E pois é, gente, quem é que iria para uma despedida de solteiro de alguém que você não vê há anos? Não sei, mas a menina desse livro foi. Acontece que 48 horas depois ela acorda no hospital, totalmente desmemoriada, sem saber o que aconteceu, e ela descobre que alguém naquela casa foi assassinado. Ou seja, a festa virou literalmente um enterro. É o tipo de livro, gente, com festa estranha, com gente esquisita, um monte de gente lá dentro que você começa a ler e começa a perceber que ninguém ali se gosta. Muito mistério, a questão é descobrir quem que é o vilão daquilo tudo. E claro, descobrir se a nossa protagonista vai conseguir recuperar essa memória da noite do assassinato. Suspense rápido, leve, tranquilo de ler. E aí, gostaram das dicas de suspenses leves e descomplicados? Realmente, eu indico todos eles para quem estiver começando ou para quem quiser ler uma coisa um pouco mais leve. Se você for casca grossa de suspense, se você está batido no gênero, é possível que você não se surpreenda muito com nenhum desses livros. Mas pode ser um ótimo livrinho ali para sair de uma ressaca ou para ler algo mais tranquilo. Lembrando que eu vou deixar todos os links dos livros aqui embaixo, tá? No box de descrição, para que vocês possam acessar caso queiram olhar detalhes de todos os livros. E aqui ao final eu vou deixar mais 2 vídeos que eu acho que podem interessar a vocês também. Beijão e a gente se vê no próximo vídeo.